Graça e paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, louvando a Deus, não é? Deus é muito bom. Vamos abrir as Escrituras nessa noite no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Semana passada nós consideramos sobre o enchimento do Espírito e vimos em termos práticos o que significa ser cheio do Espírito. Isso se refere à nossa relação com Deus e se refere à nossa relação com os outros. E eu faço um acréscimo hoje. Também se refere à nossa relação conosco. Nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre o enchimento do Espírito, mas hoje nos detendo no fruto do Espírito, que é a manifestação bíblica mais detalhada do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com os dons que nós temos. Deus dá dons a crentes e podemos dizer que Deus também dá dons a não crentes. Judas tinha o dom de pregar, ele era um apóstolo, mas era um filho da perdição. Ele tinha um dom de pregar, mas ele foi para o inferno, né? Então, os dons não caracterizam alguém como um crente cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito caracteriza alguém como alguém cheio do Espírito Santo. Então, em termos práticos, mesmo antes de lermos, nós não temos, como já sabemos, não temos frutos do Espírito. Nós temos o fruto do Espírito. É um só. E esse fruto tem várias características, assim como uma laranja tem vários gomos, assim como uma cebola tem várias camadas. É uma cebola só, tem várias camadas. É uma laranja só, tem vários gomos. Assim é também o fruto do Espírito. Então nós vamos ler o versículo 22 e 23 do capítulo 5 de Gálatas. O texto vai nos dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado por este dia. Obrigado por nossa igreja, por nossa comunhão. Obrigado pelo teu Espírito que nos une, que nos atrai a ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo imerecedores de tuas bênçãos, de tua graça. E pedimos que nessa noite o Senhor nos ensine mais uma vez, que o Senhor nos molde conforme a tua vontade, a imagem do teu Filho, que nós possamos a cada dia expressarmos de forma mais profunda essas características do fruto do Espírito. Sejamos conhecidos pela vida que temos, sejamos conhecidos pelas relações saudáveis que temos, sejamos conhecidos por sermos bênção para a vida de outras pessoas, porque isso marca nossa espiritualidade, isso marca, Senhor, a nossa caminhada contigo e marca a vida de outras pessoas também. Por isso que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, se apiede de nós e olhe para nós com um olhar compassivo, porque somos pó, somos terra e precisamos do Senhor para nos ajudar a crescermos na fé. Nós não conseguimos, Senhor, sozinhos. Não podemos sozinhos. Precisamos do Senhor e o Senhor também delegou a igreja para nos ensinar. A igreja é a mãe dos crentes, é aqui que os crentes são alimentados, são cuidados, são amados, são repreendidos, são instruídos, conduzidos à tua vontade. Senhor, então nessa noite faça isso por nós, mais uma vez, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando lidamos com este assunto, devemos
a título de introdução, considerar algumas coisas. Primeiro, que existem muitas distorções do que é ser cheio do Espírito Santo. Esse assunto é importante para a igreja e precisa ser observado à luz das Sagradas Escrituras. Ser cheio do Espírito Santo não é um crente que fala alto, não é um crente que tem vontade de dar um glória. Ser cheio do Espírito Santo não é alguém que tem muitos talentos, não é alguém que chora quando está orando. Chorar quando está orando não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Chorar no momento do louvor também não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Pode chorar, mas isso não é ser cheio do Espírito Santo. Porque alguém pode chorar por N motivos, que não seja um motivo piedoso, mas também pode chorar por um motivo piedoso, como Jesus ensinou. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, aquelas lágrimas ali são lágrimas de arrependimento, é isso que Jesus está falando. Aqueles que choram arrependidos pelos seus pecados, eles receberão consolação da parte do Senhor. Cristãos cheios do Espírito Santo, observe bem isso que eu vou dizer agora. Cristãos cheios do Espírito Santo têm uma relação melhor com Deus e uma relação melhor com os outros irmãos. Não tem condição de alguém ser cheio do Espírito Santo e não se relacionar bem com a igreja. Não tem condição. João vai dizer lá na sua epístola, como você diz que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê. Então, a cada vez que nós formos mais cheios do Espírito Santo, melhor nós nos relacionaremos com as pessoas. Agora, faço aqui também outra observação. Essa melhora na relação com as pessoas, ela não é uma melhora aparente, ela não é uma melhora estética, ela é uma melhora real. E ela não é apenas uma melhora no que se refere à minha relação com os membros da igreja que eu congrego. Isso alcança a minha casa. Isso alcança meu trabalho, minha esposa, meu filho. Alcança tudo que eu vivo. Há muitas pessoas que têm boa relação na igreja, mas péssima em casa. Essa é uma evidência de que não se está buscando o enchimento do Espírito Santo. Uma outra evidência de que nós somos cheios do Espírito Santo é que nós não nos ensoberbecemos na nossa piedade. Nós não nos ensoberbecemos na nossa piedade. Até quando nós tratamos o pecado dos outros, aconselhando outros irmãos, fazemos isso com humildade, porque o apóstolo Paulo disse: aquele que estiver em pé, olhe para que não caia. Esse ensino de Paulo é precioso para nós, irmãos, porque ele também tem relação com as duas tábuas da lei. A relação que nós temos com Deus e a relação que nós temos com o outro. Paulo está trabalhando isso aqui, fazendo diversas aplicações ao que está na lei. Então aqui nós temos 3 pontos importantes que nós vamos lidar nesses 2 versículos. Primeiro, as 3 primeiras características do fruto do Espírito, amor, alegria e paz, se refere à nossa relação com Deus. Amor, alegria e paz se refere à nossa relação com Deus. O segundo grupo refere-se às nossas relações com outras pessoas, longanimidade, benignidade e bondade. E o terceiro grupo se refere a nós mesmos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui nós vamos fazer as aplicações devidas, mas de antemão, ser manso não é ser bobo. Ser manso não é ser besta. É como a gente diz no Nordeste, ser manso não é ser alesado. Não é você ficar assim. Isso não é ser manso. Mas vamos lá. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito, veja aqui, está no singular. O fruto do Espírito. Então, é apenas um fruto. E então se começa a descrever. Preciso dizer que o fruto do Espírito, irmãos, em termos resumidos, é o amor. O amor é o fruto do Espírito. Porque se nós não amarmos a Deus, não tem alegria, não tem paz, não tem longanimidade, benignidade, etc. Não tem.
Então, o fruto do Espírito é amor. E o amor vai se desenvolvendo. E como é que ele se mostra? O amor se mostra na alegria, na paz, na longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. O amor vai se mostrando assim na vida do crente. O amor não é mero sentimento. Nós somos latino-americanos e temos muitas compreensões erradas no que se refere ao amor cristão, porque nós olhamos para o que chamamos de amor na nossa cultura. Amor na nossa cultura é muito próximo a um vício descontrolado. Eu não posso viver sem isso porque eu amo isso. Em termos bíblicos, isso não é o amor bíblico, o amor ágape. O amor que se refere à vida cristã fala do nosso compromisso, da nossa obediência, da relação que nós temos com Deus. E o fruto dessa relação é o amor. Então, nas palavras de Jesus, o amor é a obediência aos mandamentos. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, o amor cristão, ele é demonstrativo. Mas a gente tem mania de dizer, Deus conhece meu coração. Estou fazendo tudo errado. Mas Deus conhece o meu coração. O que importa é a sinceridade. Você está errando com muita sinceridade. Sinceramente errado. Alguém pode estar agindo de forma muito sincera e está totalmente errado, indo de encontro ao que Deus ensina na sua palavra. Então, o amor aqui descrito por Paulo, primeiro é um resumo de tudo o que ele vai falar depois. Depois, podemos entender imediatamente que o amor aqui é o amor a Deus. E amamos devidamente a Deus, tudo na nossa vida estará no rumo correto. Se nós não amamos devidamente a Deus, tudo na nossa vida estará indo no rumo errado. Deus não me pede, nem pede a vocês, para amarem menos a família. Deus não pede isso. Deus não diz assim, ame menos seus amigos, sua família, seu cônjuge, seus filhos, e me ame mais. Deus não pede isso. Deus ordena que ele tem que ser amado acima de todas as coisas. Mas ele não pede que a gente ame menos aquilo que ele nos deu. Nós devemos amar profundamente pessoas. Amém, meus irmãos? Amamos pessoas. A nossa geração, a nossa cultura nos ensinou e inculcou na nossa mentalidade latino-americana que nós devemos usar pessoas e amar coisas. Nós amamos o celular, amamos o carro, amamos a casa, amamos os cursos que nós fizemos. E nós usamos pessoas. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós usamos coisas e amamos pessoas. Nós carregamos objetos de muito significado emocional. Mas é mais fácil para a nossa cultura se desfazer de uma amizade de anos por causa de uma discórdia do que se desfazer de um relógio que meu tataravô deixou para mim. Então as pessoas na nossa época se tornaram descartáveis. As igrejas se tornaram descartáveis. Bom, se eu me chateei com alguma coisa na igreja, eu saio dela e procuro outra igreja. Como se na outra igreja nada fosse chatear aquela pessoa. Ou o que muitas vezes muitas pessoas fazem. Eu vou para outra igreja, mas não vou me envolver com nada, não vou falar com ninguém, não quero conversa com o pastor, nem proximidade dele, porque não tem futuro ter amizade com o pastor. E eu vou entrar calado, sair mudo. E se perguntar a mim se eu sou mudo, eu só balanço a cabeça assim, para ninguém me perturbar. E se vierem me perguntar se eu quero me tornar membro da igreja, não, tá tudo certo, eu estou bem. Não precisa, para que isso? Não precisa. Isso é burocracia eclesiástica. Então, essa criatura ainda não entendeu ou desaprendeu o que é sermos igreja. Sermos igreja. Primeiro, vamos colocar em pratos limpos. Aqui não é um lugar perfeito. Não existem aqui pessoas perfeitas. Não existem pessoas aqui extremamente amorosas e fofinhas. Não existe isso. Somos um povo pecador, miserável, triste. Todos os adjetivos aí que nos colocam para baixo eu uso aqui agora, de forma resumida. Somos nós, inimigos de Deus, que pela misericórdia fomos chamados e estamos caminhando a duras penas até o último dia, para quando formos libertos totalmente do pecado, então termos a igreja perfeita. Enquanto isso não chegar, nós não temos a igreja perfeita. Nós não temos. Aqui, nós devemos reaprender a pensar o evangelho. Então, se alguém me fere na igreja, a vontade de Deus não é que eu saia.
A Deus é que eu perdoe. A vontade de Deus é que eu busque resolver. E mesmo que se a pessoa não quiser resolver, eu devo continuar amando-a. Paulo vai ensinar isso aqui mais à frente. E quem disse que servir a Deus seria fácil? E quem disse que não nos custaria nada? E quem disse que seguir a Jesus não nos fará sofrer para matar o nosso orgulho? Seguir a Jesus é lutar a vida toda contra o nosso orgulho, contra as soberbas do nosso coração. É entendermos, como Paulo disse, que o outro deve ser considerado maior do que eu, que eu devo lavar os pés dos meus irmãos. O amor a Deus deve preceder tudo na nossa vida, inclusive, irmãos, os nossos sonhos e os nossos planos. O amor a Deus deve preceder, inclusive, os nossos sonhos e os nossos planos. Deus vai frustrar os seus planos e os seus sonhos muitas vezes. Deus vai destruir os seus sonhos muitas vezes. Ele vai demolir. Sabe quem implodir assim, cair aquele edifício todo na sua frente? Deus vai fazer isso muitas vezes. Por quê? A vontade dele é melhor do que a sua. E que assim seja, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. E o nosso coração deve continuar inclinado, amando-o profundamente e louvando-o profundamente, mesmo quando ele fizer tudo o contrário do que esperávamos que ele fizesse na nossa vida. Ele é Pai, ele sabe por que está fazendo. A segunda coisa aqui que Paulo lista é a alegria. A alegria aqui é a satisfação em Deus, o deleite da alma no Senhor. É a apreensão, é captar, é pegar, é buscar. Na vida espiritual com Deus, o maior significado da minha vida e entender que isso é o maior bem que eu carrego. Isso é alegria aqui. Paulo fala sobre esse tema extensamente em Filipenses, quando ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo: alegrem-se no Senhor. Para mim, esse é o segundo mandamento mais difícil de se cumprir na Bíblia. O primeiro é amar os inimigos. O segundo é alegrar-se sempre. Sejamos sinceros. Você hoje se alegrou no Senhor? Hoje você se alegrou no Senhor? Alegrar-se no Senhor não depende do que nós estamos vivendo. Não depende das circunstâncias. E é um mandamento. Agora perceba o quanto a gente pega contra isso. Porque alegrar-se no Senhor é um mandamento. Se eu não me alegro no Senhor, eu estou pecando. Aí a gente cai nesse mandamento todos os dias, irmãos, praticamente. Todos os dias, praticamente. Por isso que se dependesse de nós sermos salvos, dependesse de nós garantirmos a nossa salvação, só porque o texto bíblico diz que quem tropeça num mandamento tropeçou em todos. Então só isso aqui já nos condenava. Nos alegrarmos no Senhor todos os dias. Só isso aqui já nos condenava. A alegria aqui é entendermos que Deus será mais glorificado quando eu for mais satisfeito nele, como dizia John Piper. Deus será mais glorificado quando eu for mais satisfeito nele. Nós estamos nos alegrando no Senhor quando tudo está dando errado, estamos nos alegrando no Senhor quando nós não estamos conseguindo solucionar os problemas da nossa casa, estamos nos alegrando no Senhor quando nós não estamos conseguindo equilibrar as nossas finanças, estamos nos alegrando no Senhor quando nós estamos em enfermidade. Será que nós estamos nos alegrando no Senhor pelas repreensões que Ele tem trazido a nós? Estamos nos alegrando no Senhor quando Ele visita a nossa casa com o luto, com a perca, com a dor, com a incerteza do futuro? Ainda assim estamos nos alegrando no Senhor? Vamos lá em Abacuque, capítulo 3 do profeta Abacuque.
Nós sabemos o contexto desse livro, irmãos. Abacuque foi um profeta pré-exílico. Possivelmente profetizou antes do cativeiro da Babilônia, por todos os dados que há no livro. A ameaça era que os caldeus, os babilônios, viriam destruir Israel, levá-lo cativo e oprimi-lo terrivelmente. E não tinha opção. Deus diz desde o capítulo 1 ao povo de Israel: não adianta fugir, nem adianta lutar, vocês serão derrotados. E os caldeus vão vencer vocês e vão oprimir vocês. E vai ser terrível. Esse era o contexto. E Abacuque vai dialogando com Deus e Deus vai afirmando a mesma coisa. Eles virão. O mal assaltará a minha casa, diz Deus, a casa de Israel. Vai vir desgraça, vai vir luto, vai vir perca, vai vir dificuldade econômica. Tudo isso vai vir sobre o meu povo. E eu estou enviando isso. Abacuque entende isso. Então, no capítulo 3, ele escreve um salmo, né? Um cântico. Depois de Deus ter dito, não tem jeito, a tragédia vai vir. Imagine agora você. Se Deus dissesse a você claramente, vou visitar a sua casa com luto. Você vai perder tudo que você tem. Você vai perder sua liberdade. Você vai perder sua família. Você vai perder sua casa. Você vai perder sua saúde. Você vai perder sua perspectiva de melhora. Você vai perder a sua igreja. A adoração do povo de Deus será comprometida. Tudo que você tem de mais precioso vai ser tirado. E eu vou enviar um inimigo humano para devastar a sua vida, absolutamente. Seja sincero, você tinha condição de se alegrar no Senhor depois de tudo isso? O que restava para um crente, como no Antigo Testamento era, rasgar as vestes e pó e cinza na cabeça, nos arrependermos e pedirmos misericórdia ao Senhor para que Ele desviasse de nós esta punição. Depois de muito orar e lidar nesse assunto com o Senhor, Abacuque disse no verso 17: ainda que a figueira não floresça, 3,17, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Observe onde Deus estava tocando no povo. Isso aqui não é mera advertência, irmãos, a dificuldades econômicas. Não é só isso. Isso aqui é a concretização das maldições que Deus proferiu para Israel, em Levítico e em Deuteronômio. Porque lá dizia que o povo seria levado cativo, perderia sua terra, e tudo na sua vida iria se deteriorar, inclusive a sua vida econômica. Então Abacuque diz, veja, se a figueira não florescer, se o fruto da videira não vier, se o produto da oliveira minguar, daqui se tinha azeite, daqui se tirava toda a economia agrícola de Israel. Deus está dizendo, eu vou ferir tudo isso. Os campos não vão produzir nenhuma espécie de alimento. Se Deus fere o campo, Deus fere o gado, irmãos. Se não há alimento produzido pelo campo, o gado vai morrer. Não vai ter ovelha. Por isso que o texto vai dizer, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Veja só, vocês se lembram da pandemia, quando muitas empresas não conseguiam enviar produtos porque não tinham embalagens, e as embalagens não estavam sendo fabricadas. Quando alimentos deixaram de aparecer nos supermercados, quando alguns remédios sumiram, porque não tinham como enviar. Vocês se lembram daquela greve dos caminhoneiros? E muita coisa não chegava. Como foi difícil naquela agonia para abastecer. Pega uma fila imensa
Tinha posto que só botava R$ 50. Você vivia naquela aflição de abastecer ou não abastecer, quando abastecer, onde abastecer, como é que eu faço, quando é que termina. Aqui não havia perspectiva imediata de Deus retirar isso. O povo de Israel passou 70 anos no cativeiro. E Abacuque estava visualizando tudo aquilo, os juízos de Deus sobre o seu povo. Então, no verso 18, ele diz: todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Exultar é uma explosão de alegria, irmão. Explosão de alegria. Eu exultarei no Senhor. Tudo está indo para o buraco. E eu me alegrarei no Senhor. Aí o verso 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da coça. E me faz andar em lugares altos, altaneiramente. Quando é que Deus me faz andar em lugares altos? Quando eu me alegro nele. Quando eu exulto no Deus da minha salvação. Ele não me faz andar em lugares altos quando ele me abençoa economicamente. É quando eu entendo que ele é a maior riqueza da minha vida. E me alegro nele. Então ele me faz andar em lugares altos. Porque ele enche meu coração de alegria. Vá para 1 Tessalonicenses capítulo 1. Veja que Paulo trata disso. No versículo 6, irmãos. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. O que é que diz agora, irmãos? Percebe? A circunstância que o povo de Tessalônica estava era de muita tribulação. Não era fácil ser crente naquele contexto romano e com os judeus comendo o juízo do povo de Deus. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado judaico, vocês têm que guardar as festas judaicas. E em Tessalônica havia aquela mistura de judeus e gentios, como em muitas outras igrejas. Era uma igreja pequena, que Paulo pregou em 3 semanas e teve que sair por causa da perseguição. E o povo ficou só, irmãos. O povo ficou só. O pastor foi lá, plantou a igreja em 20 dias, né? Foi uma plantação recorde. Nem o Ronaldo Lidório tinha condição de fazer um negócio desse. Plantou a igreja, veio a perseguição e Paulo partiu, porque foi a direção do Espírito Santo. Paulo confiava que era Deus que ia sustentar a igreja, não era ele. E ele precisava fazer o trabalho em outros lugares. E essa igreja permaneceu firme, fiel. Então Paulo diz: vocês recebem a pregação. Vocês recebem a pregação no meio de muita luta, o Espírito Santo traz alegria ao coração de vocês. É essa alegria do fruto do Espírito. E não depende no que está na circunferência. Depende do que vem de cima. De cima. Essa é a alegria que nos sustenta. Porque as alegrias daqui elas vão passar. Nós nos alegramos quando filhos nascem, nós choramos quando eles morrem. Nós nos alegramos quando estamos saudáveis, nos entristecemos quando estamos enfermos. As alegrias daqui dessa vida, elas vão passar, mas a alegria que vem de Deus permanece. E é nisso que nós temos que focar a nossa vida em relação a Deus. Tudo estamos falando aqui em relação a Deus. Amor e alegria. Depois Paulo vai falar de paz. A paz que encontramos aqui é a mesma que está em Romanos 5, versículo 1. Abra sua Bíblia lá. E essa paz, meus irmãos, ela é feita, realizada na obra de salvação. E o ponto inicial dela é na justificação pela fé. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé. O que lemos agora? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Quando somos justificados, já recebemos paz com Deus. Paz aqui não é tranquilidade de espírito, certo? Alguém tem paz com Deus e pode estar muito perturbado. É diferente da compreensão que nós temos no Ocidente. Não é mesmo? Para paz para nós é você deitar numa boia, numa piscina, com água de coco do lado, né? Algum egípcio abandonando assim a palha perguntando se a gente quer alguma coisa. Não traga um petit gâteau, aí tudo vai ficar bem, né? Você quer água com gás ou sem gás? Não, pode ser com gás, agora com um sumo de limão, assim, 2 gotas de adoçante, você mexe só um pouquinho, 3 mexidas só, para mim tá uma benção. Essa não é a paz que está revelada aqui. É a cessação da nossa inimizade. Nós não somos mais inimigos de Deus. Somos filhos. E por isso, Paulo vai dizer em Romanos e vai dizer em Gálatas que nós agora podemos dizer Abba. Abba. Pai amado. Pai querido. No Nordeste, painho. Na Paraíba, painha. Né? Pai é muito feio, viu? Esse povo da Paraíba dizendo isso. É melhor Pernambuco, painho. É a cessação da nossa posição de inimizade. Deus agora nos tem como filhos. Ele pega os escravos inimigos, traz para dentro da sua casa e diz: agora essa casa é de vocês. Vocês são meus filhos. E esse direito foi conquistado pelo meu unigênito. E eu olho para vocês através dele. De modo que quando Deus agora olha para nós, depois da justificação, ele só vê Cristo. Por piores que nós sejamos, ele só vê Cristo. A paz está instalada. Mas há mais avanço nesse ensino. Não para apenas aí. Com Deus não sendo mais opositor dos pecadores. Vamos ver Colossenses, capítulo número 1. Verso 20 e 21. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Essa é uma referência ao cosmos inteiro. Tudo foi reconciliado por causa dessa paz estabelecida pela morte de Cristo. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esta paz não é apenas a cessação da nossa inimizade, mas a nossa santificação. Ela promove a nossa santificação. Ela promove a nossa união como igreja. Ela vai avançando. Primeiro efeito da nossa relação com Deus. Essa inimizade é rompida. Segundo efeito dessa paz, a nossa relação com o outro. Essa inimizade com o outro é rompida. A igreja agora vive em comunhão. Tropeçando às vezes, mas em comunhão. Mas agora tem um outro efeito dessa paz, que está em Filipenses 4. Vamos lá? Volte aí algumas páginas. Versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Agora, essa paz que vem agindo na nossa vida, age no nosso interior também. Não apenas nas nossas relações com Deus e com o próximo, mas na nossa relação com o nosso próprio coração. Então, a palavra aqui que Paulo usa, paz, está em contraste com a palavra guardar. É muito interessante isso, porque são duas palavras do contexto militar romano. Aqui há uma paz instalada por causa da guarnição de um exército. É como um exército estivesse cercando uma cidade, garantindo que o inimigo que está à espreita para invadi-la não invada. Aquele exército está posto e está dizendo àquela população dentro da cidade: vocês estão protegidos. O inimigo não virá. Ele não vos abalará. Vocês são guardados por um exército. Porque são guardados, vocês têm paz. Deus nos protege, irmãos. Deus nos protege. A gente tem as sensações diversas de que Ele não vai nos proteger. E a gente se agarra nos nossos recursos, nos nossos temores, nos nossos desesperos, de que a gente precisa se proteger, porque Ele não vai nos proteger. A gente não diz isso, mas a gente age dessa forma. Meus irmãos, primeiro, Jesus disse que sempre estaria conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo, Jesus disse: o Espírito Santo estará em vocês. Terceiro, a palavra diz no Antigo Testamento que Deus acampa anjos ao redor dos que o temem e os livra. Quer mais alguma coisa? Está achando pouco? Somos guardados. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, somos guardados pelo poder de Deus. Guardados, irmãos, cercados. Estamos numa redoma pelo poder de Deus. De modo que mesmo que desgraças nos alcancem, somos guardados. Porque sempre podia ser pior. Mas, pastor, se alguém morreu injustamente, foi assassinado, como Deus guardou? Guardou. Ele foi para a glória. Deus o guardou seguramente. Porque mataram o corpo, mas como Jesus disse, não podem matar a alma. Sempre somos guardados pelo Pai. Essa é a paz que deve invadir nossa mente. Quando Jesus disse aos discípulos, quando ele volta, na ressurreição, quando ele se apresenta naquele recinto, ele diz: paz seja convosco. O que é essa paz? É a paz de espírito? Não. É uma paz abençoadora. A minha bênção, a bênção de Deus, esteja sobre vocês. Essa é a paz que nós temos. Por isso, irmãos, fiquemos em paz. Fiquemos em paz. Vamos progredir? Vamos para a segunda parte. Paulo fala da nossa espiritualidade com os outros. Primeiro aprendemos aqui sobre longanimidade. A ideia aqui, literalmente, é de paciência esticada. No pensamento de Paulo, significa no grego rosto relaxado. Longanimidade. Tem gente que quando está tenso aqui no junto, assim, franze a testa, levanta a sobrancelha, levanta uma, a outra fica baixa, Longanimidade é ter a paciência estendida. Isso se refere ao outro. Esta característica do fruto do Espírito é paciência direcionada a pessoas muito difíceis. Agora não é pouco, não, é muito. Entendeu? Muito difíceis. Pensou em muito, pronto, é o dobro. Pessoas duras, paciência com pessoas complicadas, com pessoas arrogantes. Ser paciente com elas não é sinônimo de ser conivente com elas.
Não é a mesma coisa. Mas é suportar o pecado do outro por mais tempo. Essa característica está primeiramente em Deus. Pensou numa pessoa difícil? Pensou. Ela não é difícil. Você é um pecador e está sentindo isso em relação a outra pessoa. Imagina Deus em relação a você. Você que é um pecador, consegue lembrar de alguém, ou de você mesmo. Imagina Deus. Na sua mente você pode ter pensado em uma, duas, três pessoas. Acho que você não pensou em mais de 100 nesse tempo que eu falei. Mas olha, imagina Deus com todos os eleitos. E todos os ímpios também, porque a longanimidade de Deus também alcança os ímpios. E Deus suportando isso desde a criação até a consumação. Imagina aí. Tem que ser longânimo, meu amigo. Agora muito longânimo. E o rosto relaxado de Deus em relação a nós. O caráter da longanimidade é alimentar relacionamentos duradouros. Relacionamentos não serão duradouros sem longanimidade. Não serão. Se você espera que para se relacionar por muitos anos com alguém, aquela pessoa satisfaça todas as suas exigências, você não entendeu o que é longanimidade e não entendeu como isso opera na vida de um crente. Deus não nos ordena como cristãos, numa congregação, a desprezarmos pessoas difíceis. Deus nos ordena a sermos longânimos, repreendermos, ensinarmos, orientarmos com longanimidade. Esta característica está também marcada no ministério pastoral. Porque Paulo diz a Timóteo: ensine ao povo com longanimidade e doutrina. Agora é difícil, viu? Perceba que Paulo não coloca a doutrina primeiro, né? Ele não diz assim: Timóteo, primeiro é doutrina. Se o povo não gostava, vá-se embora. Ele não diz isso. Paciência, Timóteo. Seja muito paciente. Rosto relaxado, Timóteo. Pode estar o circo pegando fogo. O povo comendo o teu juízo até o osso. Seja longânimo, Timóteo. Agora, Paulo não estava jogando isso para Timóteo assim: ó, Timóteo, se acontecer. Não, estava acontecendo com Timóteo, irmãos. Na segunda epístola, nós vemos muito claramente que Timóteo queria chutar o pau da barraca. Meu irmão, eu não quero saber de igreja mais não, Paulo. Eu vou me embora, viver a minha vida. Eu sou novo. Timóteo tinha ali uns 30 e poucos anos. E eu vou viver e eu vou embora. Aí Paulo diz o seguinte: não esqueça do dom que há em você. Não esqueça da imposição das mãos dos presbíteros sobre você. Não se esqueça de quem você recebeu o ensino. Não se esqueça de sua mãe que lhe ensinou, sua avó que lhe ensinou, que eu lhe ensinei também. E se você está achando ruim, aí Paulo diz no começo da epístola: eu estou preso. Você está pior do que eu? Eu estou preso aqui e vou morrer. Você está sofrendo, mas está sofrendo mais que eu? Então Paulo repreende severamente Timóteo, inclusive dizendo que ele tinha que ser longânimo. Talvez essa seja a repreensão de Deus para você hoje. Seja mais paciente. Amém, meus irmãos? Pois Deus vai te dar tribulação com força para tu treinar. Para tu treinar. Amarrado não, tá solto. E uma irmã que uma vez me disse: pastor, nunca mais eu peço a Deus para que ele me dê paciência. Quando eu pedi isso uma vez só, agora foi tanta luta no mundo. E eu aprendi a nunca mais pedir. Eu disse: é melhor você pedir. Melhor você pedir. Depois da tempestade vem a tormenta. A bonança, irmãos. Depois Paulo fala aqui agora, a faca vai entrando e vai girando no bucho da gente, assim, viu? Paulo fala de benignidade. Sabe o que é isso aqui? É amabilidade, como está traduzido na NVI. John Stott dizia
Isso aqui é a característica da ternura no coração do crente. Tem crente que se orgulha porque é bruto. Sou bruto mesmo e escute a voz do Espírito Santo, viu? Nem a minha não, é do Espírito. Seja amável. Mas eu não aprendi assim, na minha casa não era assim. Eu pedi um abraço, meu pai me dava uma chinelada. A sua vida acabou, foi? Você morreu? Não, morreu não, está vivo, não está? Então o evangelho continua transformando a vida dos crentes. Mas porque eu fui formado assim, abandone isso e olhe para o evangelho. Não são as suas experiências ruins do passado que devem guiar o seu presente e o seu futuro. É o evangelho que deve fazer isso. Há muito crente agarrado no passado, na falta de amor, no abandono, na tristeza, em todos os desapontamentos que teve, talvez em traições, e não conseguem avançar, não conseguem progredir, porque acham que a vida se limita ao seu passado. Não, o Evangelho nos dá novidade de vida. Devemos aprender com as dores para melhorar, não para piorar. Irmãos. O grande desafio diante de dores passadas, desapontamentos também, por exemplo, o grande desafio para nós não é nos fecharmos e enrijecermos o coração. Pelo contrário, é sermos mais amáveis, mais compassivos com os outros. Quando o Kelly perdeu o nosso segundo bebê, que foi o aborto mais traumatizante, uma irmã idosa, irmã Maria Alves, ligou para mim e disse: Pastor, você pode vir aqui me visitar? Eu disse: Posso, irmã Maria, está tudo em paz? Ela: Está tudo em paz. Tu vem quando? Eu disse: Vamos marcar, vamos, amanhã, está marcado. 2 horas o senhor vem. Tá certo. E eu fui. E ela começou a fazer 300 perguntas. Perguntou. Perguntou de Kelly, como tal, como foi. Daqui a pouco ela disse: Pastor, eu perdi 4 filhos. 2 bebês, 2 adultos. Eu sei o que é isso. Multiplicado por 4. Agora, se vocês vocês vissem a figura, a pessoa mais amável do mundo, do mundo. Ela disse: Deus me sustentou. Deus esteve comigo. Meu marido não era crente, pastor. É para beber. Estava nem aí. Caminhoneiro. Estava dias. Eu cuidando dos meninos. Até que eu conheci Jesus. Com mais de 50 anos ela conheceu Jesus. E em Cristo, em oração, o Senhor foi cuidando de mim até hoje. Pastor, até hoje eu choro pelos meus 4 filhos. Ela tem mais de 80 anos. Até hoje eu choro pelos meus 4 filhos. Mas o Senhor nunca me desamparou. E Deus me ensinou, pastor, que eu devia olhar para os irmãos mais jovens da igreja como meus filhos. Deus me deu pessoas para amar. Eu tinha 2 alternativas: ou ficar amargurada e azedar o meu coração o resto da minha vida, ou me tornar uma pessoa mais amável como meu mestre. Eu resolvi que eu devia ser mais bíblica, deveria ser amável como meu mestre. Eu tive, pastor, todos os motivos do mundo para ser uma mulher amarga, mas eu escolhi não ser, porque eu tenho Jesus na minha vida. Você pode ter todos os motivos do mundo para ser uma pessoa amarga, ranzinza, chata, mas você tem mais motivos para não ser Jesus. É preciso reaprendermos, sermos amáveis com os outros, com as pessoas, com a nossa família, com a nossa igreja, e lutarmos
até contra a nossa personalidade. Porque às vezes a gente se orgulha, né, na nossa personalidade. A minha personalidade. Você fala uma coisa como se fosse uma grande coisa, né, a sua personalidade. É porque a minha personalidade, fleumático, colérico, não sei o que, sei o que. Meu temperamento. Todos esses temperamentos são pecaminosos. Todos eles. Certo? Todos. Todos eles se manifestam de forma pecaminosa. Não porque eu sou melancólico, né? Então eu fico assim, eu não quero ir para a igreja, está pecando. Não porque eu sou colérico, eu sou assim mesmo, eu explodo, né? Está pecando. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. Você pode ter as características dos quatro juntos ao mesmo tempo, tudo doido assim na sua vida. Mas quando você conhece a Cristo, ele vai dizer a você o seguinte: a sua personalidade deve ser eu mesmo. Não é isso que Paulo diz em Romanos? E Cristo está sendo formado em nós. A imagem de Cristo está sendo formada em nós. Então Deus não quer saber se você é colérico, se você é... Deus não quer saber. Deus quer que você diga assim. Deus quer que você diga assim: a minha vida está em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha personalidade é o Espírito Santo habitando na minha vida e me transformando. Porque se você se agarra nessa conversa aí de personalidade, você vai viver assim o resto da vida, hein? Com a cabeça presa nisso. Você tem que olhar para Cristo. Você pode até ter esses traços de temperamento. Você pode até ter. E tem, né? Todos nós temos. Mas eu tenho que olhar para Cristo. Então, se eu sou melancólico, a Bíblia me diz que eu tenho que me alegrar. Se eu sou colérico, a Bíblia me diz que eu tenho que ser pacificador. E eu tenho que olhar para a Escritura. Eu sei que às vezes tem alguma vantagem, né, em ter um negócio desse, né? Lutero era colérico, né? Ele dava tapa na mesa e mandava Satanás para o quinto dos infernos, como ele dizia. Agora era brabo, Lutero era brabo. Mas Calvino era o oposto. Mas era resmungão, ranzinza, né? Meio chato assim, meio fechado. Mas eram servos de Deus, que queriam olhar para o seu mestre e aprender com ele. Seja amável, seja gentil. E agora deixa eu fazer algumas aplicações aqui. Para os meus irmãos, homens primeiro. Eles aguentam mais. Trate sua esposa direito. Eu ouvi um amém, igreja? Vocês só querem um pezinho também. Mas tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Manda para ele depois. Tô entendendo. Homem não tem pecado, não. Homem não tem pecado. Homem é uma criatura tão fácil de se lidar, tão simples, né? Sem complicação nenhuma. Trate sua esposa direito, como imagem de Deus, como serva do Senhor, como vaso mais frágil. Sua mãe também, suas irmãs também, de sangue e também da igreja. Não use o seu cansaço para pecar no tratamento dos outros. Não use o seu estresse para pecar tratando as pessoas mal. Melhor você dizer assim, ó, eu estou muito cansado, para eu não estar te pedindo perdão, então deixa eu ir dormir. Em nome de Jesus, deixa eu ir dormir. Trate seus filhos com amor. Não chegue em casa brabo, que até o gato foge de medo. O cachorro entra na casinha, ela chegou brabo. Peça misericórdia do Senhor, eu estou na tampa, Senhor, hoje. Agora eu estou aqui tremendo de estresse. Mas tem misericórdia de mim, me ajude. Me ajude. Minhas irmãs. Vou bater com menos força, mas vou bater também. Não use nenhuma fase do mês para justificar o seu maltratamento em casa com o marido e com os filhos. Não jogue prato, talher, faca. Fique longe das facas.
Essa fase. Hã? Não mate seu marido, nem deseje matá-lo. Peça a Deus amabilidade, longanimidade. Peça a Deus. Ore, viu? Ore e peça a Deus. Também se agarra nisso, não. Tem mulher que se agarra nesse negócio para pecar com força. Não, é mesmo. É a fase. Jesus é o teu salvador, serva. Jesus está contigo. Né? O Senhor é a tua fortaleza, o teu refúgio. Amém, meus irmãos? Por último, Paulo fala aqui de bondade. Bondade aqui é fazer o bem. Fazer o bem. Independente do que o outro me fez. Em outro lugar, Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ame os seus inimigos. Dê a outra face. Vamos prosseguir. Para a gente tratar agora de nós mesmos. Verso 23. Veja só. O final do verso 22 e o verso 23. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fidelidade aqui parece se referir a algo relacionado à confiança. Ou ser confiável. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente confiável. Nós somos confiáveis. Pessoas podem confiar em nós, sua mulher pode confiar em você, seu esposo pode confiar em você, seus pais podem confiar em você. Você é alguém confiável. Isso é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí vai de encontro, tudo isso aqui, né, vai de encontro àquele ditado evangélico, né? É uma pessoa maravilhosa, só não é confiável. Não diga nada a ela, não. Ela é uma bênção, agora uma bênção na minha vida. Agora não é confiável, não. Um crente é uma pessoa confiável, fiel, leal a outro. Isso se refere à nossa imagem também, à nossa autoimagem. Porque Deus é fiel, Deus é leal, Deus é confiável. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus é confiável. Isso aqui vem de Deus, reverbera em nós. Nós devemos sermos pessoas confiáveis aos outros. Se não somos ou não temos sido, isso deve ser corrigido hoje. Hoje. Parem. Parem. Seja confiável. Integridade. A palavra íntegro significa não repartido. Inteiro. Ser uma pessoa confiável para com os outros. Mansidão. Mansidão, meus irmãos, não é uma característica de pessoas fracas, mas de pessoas fortes. De pessoas que contêm a sua força. Que sabem que têm força. Que sabem que podem fazer e revidar. Mas não fazem isso porque são controladas pelo Espírito Santo de Deus. Elas são mansas. A mansidão é uma espécie de domínio próprio. O domínio próprio se refere ao que está dentro. A mansidão se refere a como eu me expresso, fora. Em situações adversas e não me forçam a reagir porque o Espírito está agindo em mim. Reagir da forma que humanamente se reagiria. A gente peca muito nisso aqui, né? Moisés era um homem manso, diz a Escritura. A Escritura testemunha isso. Jesus também era um homem manso, mas a gente se lembra de Moisés brabo, né, com o povo. Ele disse um bocado de vezes ao povo. No começo das pregações de Deuteronômio, ele disse várias vezes, parece que ele estava muito magoado. Eu não vou entrar por causa de vocês. Agora foi vocês no meu juízo, buzinando no meu juízo. Eu peguei a vara e bati na rocha, não era para eu bater. Eu não vou entrar por causa de vocês.
Já estava já morrendo, já indo para Canaã Celestial. E ele vendo lá, disse, eu não vou entrar por causa de vocês, que eu não vou entrar. Ele ficou, né, lá dentro. E ele era um manso, né? Jesus era manso. Não podemos questionar isso. Mas ele pegou uma corda, fez um chicote, entrou no templo e saiu dando pisa em todo mundo. Força está ligada à mansidão. Conter essa força em situações adversas. Jesus foi manso. E fazer o azorrague e castigar aqueles ali não era falta de mansidão. Era a justiça sendo executada. Aí chegamos em domínio próprio. Ou temperança, que é o autocontrole contra paixões e desejos pecaminosos, também em relação aos nossos pensamentos e às nossas palavras. Já viu aquela pessoa que se orgulha de ser sincera? Eu sou muito sincero, eu falo mesmo. E eu não quero nem saber. Vem o que vier. Tem que aprender a ser temperante. A palavra certa no tempo errado causa mais prejuízo do que benefício. O provérbio não vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. A ideia aí é de empurrar mesmo a casa para baixo, assim com a mão. Então devemos conter os nossos desejos, inclusive desejo de falar certas coisas. Põe guarda a minha boca, Senhor. O salmista disse isso. Põe guarda na minha boca. Eu acho engraçado que tem crente que se segura tanto e fala assim, Senhor, não deixa eu falar, não. Eu vou falar. Eu ia falar, mas não vou falar, não. Aí a outra já fala de propósito, né? Já é a deixa, né? Aí o outro diz, não, agora eu tenho que falar. Não, não vou falar, não. Ninguém vai falar. Tá bom, então eu vou falar. Tá insistindo, eu vou falar. Quem fala muito, peca muito. Falemos de coisas espirituais, mais de coisas espirituais. Nem tudo podemos conversar com todas as pessoas, certo, irmãos? Nem tudo é suportável a todas as pessoas. E é entendível a todas as pessoas. Então devemos conter também as nossas palavras, conter os nossos pensamentos, inclusive isso se refere às ansiedades do nosso coração. Temperança, crescimento da temperança nos ajuda a combatermos as nossas ansiedades. Porque nós vamos combatendo pensamentos acelerados e irreais que estão presentes nas nossas ansiedades. Ansiedade é aquela antecipação do futuro e você vai morrendo com aquilo e você vai se sentindo estrangulado com aquilo. Afeta a respiração, afeta o seu humor, o seu apetite, o seu sono, mas a coisa não aconteceu. Não veio ainda. A temperança lhe ajuda a lidar com isso. E é o Espírito que vai lhe dar isso. Esse domínio. Bom, eu estou pensando desse jeito, mas não aconteceu. Eu não sei se vai acontecer. Inclusive, há pesquisas que dizem que a maioria das coisas não acontece, do que é motivo da nossa ansiedade. Então, eu preciso voltar minha mente para o Senhor. O Senhor me disse que cuida de mim. O Senhor me disse que nenhum fio da minha cabeça cai sem sua permissão. O Senhor alimenta os pássaros, veste os lírios. O Senhor está comigo. O Senhor está me conduzindo, está me guardando. Então eu não tenho motivos para guardar isso no meu coração. Lutero já dizia que você pode impedir um passarinho de fazer um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir ele de pousar. Então pensamentos errados, pensamentos ansiosos podem vir à sua mente, é normal vir. Mas perpetuar-se não deve ser permissível. Volte sua mente para as Escrituras, para o Senhor. Lembre-se do que o Senhor fez em outros momentos. Lembre-se de como o Senhor cuidou. E controle os seus pensamentos com base no que a Escritura ensina. Claro que há várias outras coisas aqui que podem contribuir para que os nossos pensamentos sejam intemperantes. Nossa forma de viver, o tipo de comida que a gente come. Nós temos alguma atividade física ou não? Se nós temos algum lazer que nos proporciona desopilar,
ou se nós vivemos em constante pressão e a nossa mente nunca relaxa, se o nosso sono é ruim, tudo isso contribui para pensamentos ansiosos se perpetuarem em nós. Nós devemos ter cuidado com isso. Tem crente que pensa, mesmo depois de aposentar, tem que acordar de 4 horas da manhã para fazer uma garrafa de café. Porque se acordar de 7 é pecado. Eu já conheci isso. Pastor, me acordei de 7 horas, eu pedi tanto perdão a Deus. Digo, mas por quê? 7 horas. Meu Deus. Nunca na minha vida acordei 7 horas. Se está de folga, durma. Agora durma. Descanse. Mesmo que você acorde cedo, mas depois durma de novo. Deite numa rede. Vá ouvir os passarinhos cantando. O crente tem que cuidar do seu descanso. Amém, meus irmãos? Descansar é mandamento. Descansar é mandamento. Preguiça é pecado, viu? Mas descansar é mandamento. E nós temos 3 descansos recomendados pela Bíblia. E que se nós formos lutando contra eles, estamos em pecado contra o Senhor. Primeiro descanso, o descanso diário. O descanso diário. Precisamos descansar. Diariamente. Temos que ter um tempo de descanso. Temos que ter um descanso semanal. A Bíblia recomenda que isso seja no dia do Senhor. Sabemos que na nossa cultura isso é muito complicado. Muitos trabalham nesse dia. Mas há uma referência a um descanso semanal das nossas atividades profissionais. E o terceiro descanso é um descanso mais prolongado, que a Bíblia vai chamar de sabático, e para nós a gente chama de férias. Esses 3 descansos são recomendados pelo Senhor. Se nós violarmos eles, pode ter certeza que vamos pecar contra essa característica do fruto do Espírito, que é a temperança. Porque destempera tudo, você fica logo destemperado. Controla essas coisas. Elias estava abusado, triste, com medo de Jezabel. Lembra o que foi que Deus disse a ele? Descanse e coma. Está aqui a comida. Descanse e coma. Não vou recomendar vocês comer, porque crente come que é uma benção, né? Então não precisa falar isso. Coma, irmão. Precisa, né? Só algumas exceções, né, que come um pouquinho menos. Mas descansar é necessário. A temperança também se aplica aos nossos desejos de consumo. Nós vivemos numa sociedade de consumo. E é assustador. Você está aqui, você já teve essa experiência? Você está aqui sentado em casa, o celular está em cima da mesa. Aí você está conversando, né? Tem que comprar um ventilador, trocar o ar-condicionado. Lá, aí você vai lá no celular, aí quando você abre, aparece o ar-condicionado, a foto. Misericórdia. Lúcifer. Sabe tudo de você. A internet sabe tudo sobre nós. Se você usa uma marca de bolsa, vai aparecer nas suas redes sociais. Se você usa uma marca de roupa, vai aparecer. Se você falar alguma coisa, isso capta, mas capta mesmo, isso é uma programação. E vai aparecendo para você, vai sugerindo para você. Propostas vão surgindo para você. Né? Então há um compartilhamento de dados em relação ao nosso gosto que é absurdo. Isso vai nos levando ao consumo exacerbado, exagerado. Então tudo bem, ok, você gosta de determinada coisa. Mas quando você limita a sua alegria a ter mais daquela coisa, isso se torna não um hobby, se torna um vício e uma idolatria. Torna um vício e uma idolatria. Então, se eu gosto de óculos, eu gosto de óculos. Então, para eu ficar feliz, eu tenho que comprar um óculos por semana. Eu já tenho 4.000 óculos, mas toda semana eu tenho que comprar um óculos. Isso se torna idolatria. Porque se torna a fonte primária da minha satisfação. E depois que eu adquiro, já não me satisfaz mais. Não é assim? Você sonha tanto com uma coisa, eu queria ter. Quando você tem, 2 dias, quero outra coisa agora, tem outro sonho. Cristo é o tesouro maior que deve satisfazer todas as coisas e áreas da nossa vida. E tudo deve girar em torno dele, em função dele. Tudo deve girar em função dele. E deve nos levar para ele. A grande tentação do nosso tempo é que nós sejamos hedonistas. O hedonismo é uma filosofia
que nos diz que quanto mais prazer terreno tivermos, mais felizes seremos. O Evangelho nos ensina o oposto. E quanto mais de vida espiritual tivermos com Cristo, mais vida feliz teremos. Ainda que tenhamos uma condição melhor em termos materiais nessa terra, o tesouro maior é Cristo. E o nosso coração não está nas coisas materiais, está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vocês têm perguntas? E Deus errou. Não, mas na mentalidade da profeta, né? Que deu uma direção a ele. Acho que tem a ver com o que a gente está estudando, porque profetizar é um dos dons espirituais, né? Sim. E eu estava lendo um livro de Augusto Nicodemos e fala do culto espiritual. E aí eu acho que tem muito que a gente está conversando aqui. Mas uma parte eu não entendi, assim, e tem muito a ver com isso que aconteceu recentemente. Aí eu acho que a gente acaba, assim, que o dom de profetizar no Antigo Testamento tinha a ver com você prever mesmo o futuro. E depois, me parece, no Novo Testamento não tem mais a ver com isso. Veja só, o dom de profecia, ele é muito amplo nas Escrituras. E isso estava presente de várias formas na Escritura. O dom de profecia não era apenas a previsão futurística. Essa era a menor parte da manifestação profética no Antigo Testamento. Então, por exemplo, você não vai ver Elias fazendo previsões futuristas, apocalípticas. Eliseu. As previsões de Elias e de Eliseu estão dentro de um contexto político de Israel, denunciando o pecado dos reis, anunciando os combates que iam acontecer em relação a Israel, como Eliseu via, né, as estratégias do inimigo e apresentava isso a Israel. Você não observa João Batista fazendo previsões futurísticas. E a Bíblia diz que ele é profeta. Jesus chama ele de profeta. Mas você não vai ver João fazendo predições apocalípticas, João Batista, né? Quem faz é o João o apóstolo. Então, há vários profetas no Antigo Testamento que eles nunca fizeram, pelo menos o que está registrado, nenhuma previsão apocalíptica. Aí você já vai ter uma abundância de literatura previsiva em Daniel, em Ezequiel, Isaías. Isaías vai falar da nova terra, dos novos céus. Você vai ver em Zacarias, você vai ver em Malaquias, que profetiza sobre a vinda de João Batista e sobre a vinda de Jesus. Então, são previsões futuras. Mas a profecia operava também como uma proclamação da vontade de Deus para o presente. Esse é um aspecto da profecia. E a maior parte das profecias do Antigo Testamento estão nisso. Você vai ter também as profecias preditivas.
que sempre se relacionavam à obra de Deus. Sempre. Não se relacionava a um futuro particular de um indivíduo. Eis que te digo que amanhã tu tem que pegar R$10 e colocar de gasolina na tua moto. Não tem esse negócio na Bíblia. Você não vai ver isso na Escritura. Você vai ter uma profecia de Ágabo, que aqui é um outro ponto que eu quero tratar. Paulo ia para Jerusalém. Ágabo pega o cinto, se enrola e diz: o dono desse cinto vai ser preso e vai para Jerusalém. Sejamos sinceros, uma profecia dessa, em relação a você hoje, você ia para Jerusalém? Não, você entendeu o quê? É um livramento. Deus está me dizendo para eu não ir. Para me livrar, Deus está me livrando. É assim que a gente tem que entender. O que foi que Paulo disse? Eu vou. O Espírito Santo está mandando eu ir. Então, aquela profecia era apenas para informar Paulo o que ia acontecer. Mas veja que ela foi detalhada. Esse tipo de mensagem supostamente profética, Deus está dizendo que tem alguém aqui hoje com um problema muito sério. Quem é que não tem? Tem alguém aqui que está na bênção, que não tem nenhum problema na vida? Não tem. Deus está me dizendo que tem alguém aqui que quer fazer um curso. Num auditório imenso, qual a probabilidade matemática de ter várias pessoas ali que querem fazer um curso? Existe muita possibilidade. É mais difícil não ter ninguém, né, do que alguém que queira fazer. Então, isso é uma coisa muito vaga. Então, o que acontece? Qual é a profecia que permanece no Novo Testamento? É a proclamação da vontade de Deus. Quando o ministro prega para a congregação, ele está profetizando. Por isso que Paulo vai dizer em Tessalonicenses: não impeçam as profecias. Não impeçam. Na igreja primitiva, no contexto de Corinto, você vai ver que existiam mulheres que profetizavam, né, que anunciavam ali a vontade de Deus. Isso estava relacionado à edificação da igreja, porque o cânon, as escrituras não estavam fechadas, concluídas. Isso vai acontecer quando João escreve Apocalipse, então a revelação se encerra, ela fecha. É claro que Deus, através da pregação, através da palavra, através da fala de um irmão, pode nos dar direcionamentos e até nos alertar. Eu não duvido disso. Mas a forma como opera no Novo Testamento não tem operação hoje, como era lá. Porque nós temos isso aqui. Então, um crente vai ser regido pelo quê? Ele vai estar atrás de profetas para dizer a ele o que é que ele tem que fazer, qual a decisão que ele tem que tomar, se Deus já disse tudo que a gente precisa aqui, ou não disse. Porque se eu defendo assim, não, nem tudo que eu preciso saber para a minha vida está na Bíblia, eu estou dizendo que a revelação está aberta. E Deus precisa continuar revelando a sua vontade. É claro que Ele revela a sua vontade através de circunstâncias, através de eventos, de fatos. Ele revela a sua vontade através de sua palavra. Mas essas questões preditivas são extremamente arriscadas. Há exceções na história da igreja? É claro que há. Eu não quero dogmatizar um negócio absoluto. Quando Calvino é descoberto em Genebra por Beza, por Farel, melhor dizendo, por Farel, Farel vai falar com ele: você tem que ficar aqui para pregar, para ensinar. Calvino muito tranquilo: não, ô meu irmão, Deus te abençoe, eu quero escrever meus livros, estou escrevendo, né, sobre Sêneca, e eu quero continuar meus estudos tranquilo, estou aqui de passagem, mas obrigado, viu? Não quero ser pregador, não quero ser pastor, não. Então, aí, Farel olhou para ele e fez: então eu te amaldiçoo. Eu amaldiçoo você em nome de Deus e todos os projetos que você tem, se você não ficar aqui para ser pastor de Genebra. Aí Calvino disse: sim, senhor, que mestre, quando é que o senhor quer que eu comece? E ficou, Calvino, né? Então, são eventos pontuais que se referem à obra de Deus. No Novo Testamento também era assim, se referindo à obra de Deus. Então, às vezes, a gente pega um texto e isola-o. Por exemplo, quando a gente vai pegar Isaías, a partir do capítulo 41, mais ou menos, várias vezes Deus dizendo: não temas, né? Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Obviamente, Deus fala conosco através dessa palavra, Deus fala. Mas um crente pode interpretar um texto desse de forma muito equivocada.
Se passares pelo fogo, eu estarei contigo, pela água, tu não te afogarás. Imagina um crente. Aí pega isso literalmente e quer andar no meio do mar sem se afogar. Aí entra e vai andando pelo meio da praia, sem saber nadar. Mas a profecia não disse? E agora, por que não se cumpriu? Porque interpretou errado. Não é a Bíblia, é ele. Primeiro, porque quando Deus diz aquilo, Deus está dizendo ao povo, à igreja, não temas, vermezinho de Jacó. Eu sou com vocês. Eu estou com o meu povo. A profecia é coletiva, mas os crentes, principalmente através da influência massiva de uma tradição pentecostal, acabam isolando textos e aplicando a sua própria vida isoladamente, e não a igreja. Então, quando o texto, por exemplo, de Paulo diz, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Aí pega um crente brabo, e está vendo? Mexeu comigo, ó. Deus vai matar, Deus vai abrir a cova, Deus vai descer a sepultura desse ímpio miserável aí que está contra mim, me perseguindo. Esse chefe terrível aí, filho de Satanás, vai matar ele. Aqui o texto está dizendo que Deus vai destruir quem está destruindo. Mas ali o texto está falando da igreja. Não está falando do crente individualmente. Então, o problema de interpretações erradas leva os crentes a viverem, a crerem de forma errada. Eu já vi muito crente, que não era crente, né? Mas se frustrando com Deus. Não estou muito triste com Deus. Por que você está triste? Porque Deus me disse um negócio e não cumpriu. Deus não disse isso. Alguém disse em nome dele, mas não era ele. Então, a forma que isso vai operar no Novo Testamento é essa. Como eu disse, pode haver exceções. Claro, Deus é soberano. Deus é absolutamente soberano. Mas todas as vezes que a profecia se manifesta, inclusive no Novo Testamento, se refere à igreja como um todo, à coletividade da igreja, e não a questões particulares dos crentes. De se ele vai comprar um carro, uma casa, se vai acontecer alguma coisa com o filho dele. Não tem isso no Novo Testamento. Isso é fruto de um pensamento posterior, século XX, por aí, né? Então, é mais ou menos isso. É claro que igrejas com essa tradição, né, elas são movidas por isso. Elas entendem que uma igreja viva e verdadeira é se ela tem manifestação dos dons espirituais. Se ela não tem esses dons extraordinários, ela não é uma igreja verdadeira. Mas quando nós vamos observar nas Escrituras, um detalhe, em que outra carta Paulo fala dos 9 dons que estão em 1 Coríntios 12? Onde em outro lugar ele fala de discernimento de espíritos, interpretação de línguas, milagres, maravilhas? Em lugar nenhum. Somente no caso de Corinto. Onde você vai ver isso? Nas epístolas mais tardias. Não existiu esse problema nas epístolas mais tardias, porque Deus foi dando a literatura e os apóstolos foram escrevendo e as orientações necessárias estavam com o povo. Então, profecia hoje, em termos máximos para a igreja, a pregação. Se a igreja não tem a pregação, a igreja não tem a profecia. Se a igreja despreza a pregação, a igreja despreza a profecia, que é a mensagem de Deus para o seu povo. Amém? Mais alguma pergunta, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é fiel, e carecemos tanto dela. Ajuda-nos a aplicar tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Obrigado por esse dia, obrigado pelo tempo de comunhão. Obrigado, Senhor, porque tu és bom conosco, tu és bom com nossa igreja. Leva o teu povo em paz, Senhor, para os seus lares. Dá numa noite de descanso abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Até mais. Quinta-feira tem sopa, viu? Antes do culto. Muita gente está parecendo a escola dominical.